Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um episódio desse podcast que ainda está em construção. E para quem não viu o primeiro episódio, tem uma playlist só para isso. A playlist é Tudo Que Eu Não Disse, é o nome do podcast. E tem também a introdução, né, a esse podcast que eu fiz. Eu fiz um videozinho assim bem conceitual, sabe? Porque eu gosto de sempre fazer esses vídeos mais aesthetics, mais... como é que eu falo? Mais conceituais, que tem toda uma preparação por trás, que não é só aqui ligar a câmera, arrumar o cenário, as coisas e fazer. Enfim, hoje eu vim falar sobre uma coisa que tá rodeando minha cabeça faz uns dias, e para esse podcast eu quero trazer coisas que estão na minha cabeça, que eu tô pensando sobre, ou que estão acontecendo, e eu quero falar sobre porque transmite mais naturalidade, e é algo que está acontecendo realmente, não é só eu pegando um assunto aleatório e falando sobre isso. Então, vamos lá, né? Vou só beber uma aguinha aqui antes, né? Porque vamos nos hidratar. Então, se você cresceu em um lar católico, ou se você era rodeado de pessoas da comunidade católica, ou cristã, não tenho certeza, você já deve ter ouvido falar o termo carregar a cruz, ou carregar uma cruz, ou cada um carrega a sua cruz. Porque, para quem não sabe, não conhece ou não entendeu o que eu quis dizer, as cruzes são os problemas que a gente encontra ao longo da nossa caminhada, são os percalços, as pedras no meio do caminho que a gente tem que carregar ou passar por cima deles ou enfrentar esses problemas, né? E aí, eu tava pensando esses dias e, tipo assim, a gente já tem as nossas cruzes, já tem os nossos problemas para carregar. Agora, imagina se a gente resolve carregar nossa cruz e a cruz do outro também. Se a nossa cruz às vezes já pesa tanto, já a gente tem tantos problemas, né? E aí a gente resolve querer carregar os problemas dos outros também, tornar os problemas dos outros como se fossem nossos. É um peso que não é pra gente carregar, que a gente não deveria carregar e que só traz mais problemas pra gente. E esses dias, esses meses, esses momentos, eu tô percebendo que eu tô fazendo muito isso, que eu tô pegando muitos problemas dos outros como se eu estivesse passando por isso. E eu acho que desde pequena eu já tive essa questão com empatia, né? Acho que também por eu ter crescido em um lar católico, a gente sempre foi ensinado que devemos ajudar as outras pessoas e que Deus, Jesus, enfim, se manifesta através de pessoas comuns que às vezes só estão ali para pedir uma ajuda nossa, pessoas que estão passando por necessidades e pedem ajuda. E eu sempre fui ensinada, influenciada a ajudar, ensinada a ter empatia por essas pessoas, a entender o que ela está passando e tentar não julgar também o que ela está passando. E aí eu acho que desde criança eu já fui desenvolvendo assim, esse negócio de empatia e tal, só que eu acho que quando eu comecei a ganhar mais consciência ainda das coisas, e acho que está relacionado também um pouco à crise dos 20, né, eu comecei a não só ter empatia, mas me colocar muito mais no lugar das outras pessoas, me colocar no lugar das pessoas a ponto de que eu sinto na pele algo muito parecido com o que elas estão sentindo, porque não tem como sentir a mesma coisa, porque não é literalmente eu que estou passando pelo problema, mas eu tô envolvida ali indiretamente, né, porque eu escuto e tal, e acabo sentindo muito isso na pele, como se fosse eu que estivesse passando por isso. E aí, como eu falei, eu já tenho os meus problemas. E eu ainda vou querer sentir na pele os problemas dos outros. Não dá muito certo, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando, cara, muitas pessoas também devem se sentir assim. Inclusive, fui até pesquisar no Google, porque agora, como a gente tem nome pra tudo, né, pra todos os problemas, doenças e tal, eu vi que tem um negócio chamado Síndrome do Desgaste por Empatia. Que geralmente quem sente isso é aquelas pessoas que trabalham a todo momento com pessoas que estão ali ajudando, sei lá, médicos, enfermeiros, bombeiros, que trabalham com situações assim mais sérias. Mas eu acho que isso também serve para nós, pessoas comuns, que fazemos isso, que temos tanta empatia ao ponto de sentir que a gente que está passando por isso nos desgastar emocionalmente por estar carregando o peso dos problemas dos outros, estar carregando o peso dos outros. E eu acho que é muita questão de se conscientizar, né? Que a gente está fazendo isso e ver como que a gente pode resolver isso.
Eu ainda não sei como é que resolve isso. Porque eu tô entendendo, tô na fase de entender. Não tô na fase de saber como resolver ainda. Mas eu tenho certeza que alguém aí deve estar passando por algo parecido. E eu sei que é difícil a gente ser desse jeito. Inclusive, eu lembrei de uma conversa que eu tava tendo com uma amiga minha, né? A gente tava lá na faculdade e tal. E aí ela falou que foi na psicóloga e conversou sobre isso. E a psicóloga falou que ela era uma esponja emocional. Porque uma esponja, que a esponja, ela suga tudo pra si, tipo, suga a água pra si, a sujeira pra si. Só que a esponja a gente tem como trocar, né? Quando ela não presta mais, quando ela tá ruim. O cérebro a gente não tem como trocar. É só tratar mesmo, né? Então, esse termo esponja emocional é muito legal. Ao mesmo tempo é muito ruim, né? Porque se ele foi criado é porque tem gente que é assim e só se desgasta cada vez mais. E o pior é que, além de você ter os seus problemas, você absorve dos outros e ainda não consegue resolver os problemas deles. Então, tipo assim, você tá lá, tá sentindo o que algo parecido com o que a outra pessoa tá sentindo, você tá se desgastando, tá tendo mais problemas pra você e não vai conseguir ajudar o outro de forma alguma, porque a gente deve sim ajudar, a gente deve sim ter empatia com as outras pessoas, é algo muito importante que todo mundo deve ter, né? E escutar alguém que está passando por algum problema e quer conversar, quer desabafar, algum amigo, algum parente, sei lá, é uma coisa, isso é muito bom, porque às vezes a pessoa só quer colocar para fora o que tá sentindo e não tem com quem colocar. Mas a gente não pode fazer aquilo se tornar um problema pra gente. E eu sei que é difícil, sei que é um pouquinho complicado, porque, como eu falei lá no começo, eu também sou assim, também absorvo os problemas dos outros. Mas a gente tem que saber, né? A gente tem que se policiar com isso pra evitar que a gente sugue os problemas dos outros. E eu tô passando por uns problemas familiares ultimamente, né? Eu tô absorvendo muito, tudo. Muito, 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 muito. Talvez seja algo relacionado à TPM também, né? Porque a gente, mulher, nós mulheres, temos 3 dias normais no mês inteiro e o resto tudo é TPM, é ovulação, é menstruação, não sei o que, blá, blá, blá. E aí a gente fica cheia de sentimentos, cheia de hormônios e isso só tá aumentando. E aí acaba que eu fico me sentindo muito mal pelos problemas dos outros. E aí eu penso, tipo, eu queria tanto ajudar, só que ao mesmo tempo eu não posso ajudar. Então, como que eu vou ficar me sentindo tão mal se eu não posso ajudar? Posso pensar, tipo, então eu posso ajudar desse jeito. Então eu vou ajudar desse jeito, é o que eu posso fazer. Agora eu me sentir mal também. Me sentir, querer me sentir na pele da pessoa. Sentir o que ela tá sentindo. É complicado, né? É complicado. E eu, sinceramente, não tenho uma conclusão para esse vídeo. Na verdade, eu acho que nenhum desses episódios vão ter uma conclusão, porque é como se isso aqui fosse a minha terapia, entendeu? Só que eu não tô falando com a psicóloga, com a pessoa especializada. Tô aqui falando com vocês, e aí a gente, pelo menos, se entende aqui, entendeu? A gente. Como é que é, meu Deus? Esqueci. A gente se conecta, a gente sabe que estamos passando por coisas parecidas, e aí a gente, sei lá, se ajuda de alguma forma, nem que seja só se identificando um com o outro. Porque eu não faço terapia, né? Inclusive, quem puder fazer terapia, gente, quem tiver dinheiro pra pagar sessões de terapia todo mês, ou que tiver um plano de saúde, que eu não tenho plano de saúde, meu plano de saúde é o SUS, entendeu? Se eu passo mal, eu vou lá no hospital, tomo um soro, tomo injeção e tô curada. Agora, pagar também? Não pago plano de saúde. Pagar pra fazer consulta também? Só se for realmente tem muita necessidade. Aí a gente paga. Mas pra estar pagando assim também não dá. Mas, se você não tem dinheiro, se você sente que tá precisando muito conversar com pessoas especializadas, tem o CAPS, tá, gente? Tem o CAPS. Eu sei que pode até ser um pouco engraçado, às vezes, falar sobre o CAPS, porque já tem tantas piadas envolvendo ele, tipo, aquela mina ali do CAPS, acabou de sair do CAPS, não sei o quê. Mas o CAPS faz parte do SUS, né? E o CAPS é muito bom, porque quando eu senti que eu tava precisando muito falar com alguém especializado, eu fui atrás do CAPS. E o CAPS me ajudou. O único problema do CAPS é porque
eles dão prioridade a pessoas com problemas muito, muito grandes. Como os meus problemas não eram, assim, muito grandes, tipo algum transtorno, alguma doença mesmo, então minha prioridade não foi tanta, mas ainda assim, já fiz algumas sessões e só essas poucas sessões já me ajudaram a entender mais sobre mim e sobre o que eu estava passando no momento. Então, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade e sente que precisa conversar com pessoas especializadas que realmente entendem das coisas e não são só os seus amigos que te dão conselhos, que também estão tudo passando por problemas, é um ajudando o outro. Então, vá pro CAPS, tá? O CAPS não é só um motivo de piada, ele também ajuda de verdade. Como eu falei, ter empatia é muito importante e ajudar as pessoas que estão ao seu redor da forma que você pode também é importante. Se você pode ajudar, sei lá, resolvendo ao menos uma parte do problema, ajude. Se você puder ajudar só conversando, às vezes tudo que a gente, acho que eu falei no primeiro episódio, eu acho que eu vou estar sempre resgatando assim uns dos outros. E eu já falei, tudo que a gente precisa às vezes é um ombro pra chorar, alguém pra se apoiar, alguém pra estar ali com a gente, alguém pra conversar, alguém pra desabafar. Às vezes nem precisa dar conselhos, as pessoas falam, mas eu nem sou boa em dar conselho, não sou a melhor pessoa pra dar conselho, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não quer conselho. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, sentir que tá sendo ouvida, sentir que é importante, entendeu? Que ela é uma pessoa importante. Então, só ouvir já ajuda muito. Se você tá vendo alguém que você sente que ela tá passando por alguma coisa, se você sabe que ela tá passando por alguma coisa, mas não tem com quem falar, você vai lá e fala, ô fulaninha, tá tudo bem com você? Se você precisar, eu tô aqui, tá? Eu acho que já é alguma coisa. Mesmo a pessoa não falando nada, a pessoa que tá passando pelo problema, mesmo que ela não fale nada, mesmo que ela só ouça você dizer que você tá ali pra quando ela precisar, já é alguma coisa, mas esteja de verdade, porque tem gente que só fala que vai tá, mas na hora do vamos ver também não tá, né? E eu acho que são grandes reflexões aqui. Enfim, não carregue o peso dos outros, porque o nosso peso às vezes é muito pesado. E a gente já querer carregar o dos outros também é pior ainda. Não seja uma esponja emocional, não absorva todos os problemas das pessoas que você gosta, tudo que você vê pela frente, porque também não é legal. Pense em alguma forma que você pode ajudar e ajude dessa forma. Ajude da forma como puder, porque você já vai estar fazendo alguma coisa para ajudar e você também não vai estar se desgastando pensando nos problemas dos outros e no que você pode fazer para resolver os problemas dos outros. E eu acho que esse episódio aqui foi mais curtinho. Se você tem algum conselho aí, né, para me dar ou para dar para pessoas que, assim como eu, são esponjas emocionais, né, para parar de ser assim, vamos parar de ser esponjas emocionais, porque uma coisa é ter empatia, uma coisa é entender que a pessoa está passando por um problema, respeitá-la, e outra coisa é querer absorver os problemas para si, né? E também outra coisa, às vezes a gente vê uma pessoa na rua e tal, e ela parece estar meio carrancuda, e às vezes a gente pensa, tipo, por que essa pessoa tá com raiva de mim? Eu não fiz nada pra ela. Só que às vezes o problema não é você. Na verdade, na maioria das vezes o problema não é você. Às vezes a gente tende a pensar que, tipo, o que foi que eu fiz pra aquela pessoa, ou aquela pessoa não gosta de mim, o que que tá acontecendo? Sendo que na maioria das vezes a pessoa tá passando por algum problema, e nós, como seres humanos imperfeitos, às vezes temos um negocinho, né? Que a gente acaba pegando os problemas causados por outras pessoas, por outras coisas e desconta em quem não tem nada a ver. Isso também é ruim. Se você desconta os seus problemas em outras pessoas que não tem nada a ver, vamos parar, né? Vamos se questionar e pensar sobre as coisas e parar de fazer isso, porque não é legal, porque você acaba atingindo outra pessoa que não te fez nada e que às vezes estava ali só para te ajudar. E não tem nada a ver com o problema que você está passando. Mas enfim, se você vê alguém assim, tente não levar muito pro coração. Não achar que é tudo sobre você, porque às vezes a pessoa só tá passando por problemas dela e não sabe muito bem como lidar com isso e acaba que desconta em outras pessoas, mesmo que elas não tenham nada a ver. Então, tente não levar tudo pro coração, porque não é tudo sobre você, né? O mundo não gira ao nosso redor e às vezes as pessoas só estão ali no mundo delas, tentando resolver as coisas delas, né?
E se você tá passando por algum problema, não pode pagar psicólogo, não pode ir no CAPS. Converse com alguém que você acha que vai te ajudar, que você confie. E nem que seja só pra desabafar, né? Como eu falei, às vezes tudo que a gente quer é um ombro amigo. Alguém pra nos apoiar, pra não nos julgar, que a gente possa chorar, né? É sobre isso. E eu acho que é tudo girando ao redor da crise dos 20 que sempre me pega e tá me pegando até agora. Eu não sei quando é que ela vai me soltar. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse episódio, mesmo que não tenha tido nenhuma conclusão, eu acho. E é isso. Beijos, até o próximo.